Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série Psicólogo Bariátrico de A a Z. Se você não me conhece, eu sou a Melissa, eu sou psicóloga e eu venho trazendo conteúdo semanal aqui no canal, direcionado a psicólogos que desejam ou já trabalham com cirurgia bariátrica para aperfeiçoamento, conhecimento, para ampliar aí a visão de vocês. Então, é uma série de vídeos chamada Psicólogo Bariátrico de A a Z, e hoje eu trouxe mais um vídeo. Se você não assistiu os outros, é só buscar aqui no canal, aproveita e assina, né, o canal, se inscreve, clicando no sininho aqui embaixo. Bom, hoje eu trouxe um tema bem bacana para a gente conversar, enquanto psicólogos, que é a questão da fertilidade masculina e feminina pós-cirurgia bariátrica. Eu sempre trago, então, um artigo de referência, hoje eu trouxe também, né, um artigo, The Effects of Bariatric Surgery on Male and Female Fertility, a Systematic Review and Meta-Analysis. Então, esse é o título em inglês, eu deixo o link do artigo sempre aqui embaixo também dos vídeos, tá, para vocês consultarem, mas eu trago aí um resumo para vocês o que é importante, o que é interessante para a gente, artigos que são validados, artigos de qualidade, para a gente poder discutir um pouco sobre o que traz os achados aí desse tema, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos da cirurgia bariátrica na fertilidade masculina e feminina, o que a gente observa aí de mudança pós-operatória bariátrica nessa área. E por que é interessante para nós psicólogos termos esse conhecimento, sabermos disso, né? A questão da sexualidade é algo frequente trazido pelo paciente no pós-operatório. No pré-operatório também, mas não costuma ser muito, né? Alguns pacientes, lógico, trazem. Mas no pós-operatório é bastante comum. Por quê? Porque isso causa um impacto, uma mudança ali na questão sexual mesmo. Tá? Seja na frequência, seja no interesse por outras pessoas, seja na autoestima, né? Fatores ali onde a cirurgia impacta que acabam também contribuindo aí com a questão da sexualidade, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala também de fertilidade, né? De uma questão fisiológica, não só de uma questão psíquica, emocional. Então, eu trouxe aqui os achados do artigo, eu vou primeiro trazer para vocês, né, as conclusões que eles chegam, depois a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo sobre isso, que eu já fiz uma pequena introdução agora, os impactos disso na vida desses indivíduos, né, dessas pessoas que fazem a cirurgia, e o papel do psicólogo nisso tudo, tá? Bom, o artigo, ele tem como objetivo estudar aí, revisar o papel da cirurgia bariátrica nos resultados de fertilidade e na função reprodutiva, tanto de homens quanto de mulheres. Então, o estudo ele faz essa separação, né, para ver se tem aí uma diferença. Ou seja, se em homem impacta de uma forma, em mulher impacta de outra, tá? Por isso que ele divide dessa forma, porque das opções, né, uma das hipóteses, um dos caminhos aí que ele tem, é que de repente fosse diferente, tá? E aí, lá na conclusão, a gente vê, né, se foi ou não. E aí, o objetivo, né, como eu estava falando, é revisar o papel da cirurgia bariátrica na questão da fertilidade e da função reprodutiva, tanto de homens quanto de mulheres, considerando que a obesidade é uma doença e que traz consequências ou associações com uma função reprodutiva deficiente, tá? Então, é comum no relato no pré-operatório, né, de uma função reprodutiva deficiente ou queixas associadas aí à questão de fertilidade, questão reprodutória, e isso tem uma associação com a questão da obesidade, tá? Então, apesar da cirurgia bariátrica não ser um tratamento para a questão da fertilidade ou da reprodução, acaba tendo impacto como muitas outras coisas, inclusive os transtornos mentais, né? Cirurgia bariátrica não é tratamento para ansiedade, depressão, eu já falei isso em outros vídeos, mas ela acaba tendo um impacto positivo de forma indireta, né? A pessoa ela tem um emagrecimento, ela acaba melhorando, né? É isso que a gente observa. Na questão da reprodução, é o mesmo raciocínio, né? Apesar de não ser um tratamento direto
para a fertilidade ou para a reprodução, o emagrecimento, né, faz ali, interfere na questão da produção hormonal e acaba contribuindo. E aí isso a gente vê, isso que eu estou falando para vocês, a gente vê bem relatado aqui no artigo também. Bom, quais foram os critérios que eles usaram? É uma revisão sistemática, né? Então, foram buscados estudos observacionais durante o acompanhamento de 6 a 12 meses, participantes do sexo feminino e masculino que foram submetidos à cirurgia bariátrica. E aí foi feito um comparativo entre o pré e o pós-operatório, tá? Neste estudo de fertilidade. Então, como estavam estes pacientes pré-operatório e pós, tá? Então, a revisão sistemática, só retomando um pouquinho aqui, para quem não viu os outros vídeos, né? O que ela faz? Ela pega outros estudos, tá? Condensa tudo, faz ali uma análise para chegar a uma conclusão. E aí, quais foram os itens que eles pegaram para análise nestes estudos que foram buscados, né? Função sexual, hormônios sexuais, análise de sêmen, irregularidade menstrual. Então, são 4 pontos que eles pegam nesses outros estudos que precisam ter sido avaliados, tá? Para poder entrar nessa revisão sistemática. Então, tem que ter relatos e análise, né, de pré e pós, para homem e mulher, né, para o público que está sendo avaliado ali, de função sexual, hormônio sexual, análise do sêmen para o homem e a irregularidade menstrual no caso de mulher. Foram excluídos estudos que não tinham um relato do índice de função sexual feminina ou do componente de função sexual erétil masculina, tá? Disfunção erétil. E estudos também que tinham dados ali que foram inconclusivos, tá? Então, foram excluídos, né? E aí foi feita a extração de dados e também a maioria dos estudos, na verdade, existe o risco de vieses, né? Que são pontos cegos ali, pontos que são questionáveis. A gente tenta, né, quando faz um estudo científico, ser o mais, ter o menos número de viés possível, mas um estudo que tem muito viés é um estudo menos confiável, é essa a lógica. E aí, buscando, né, reduzir exatamente esse número de viés, eles fizeram algumas exclusões, né? Então, excluíram pontuações totais para a função erétil masculina, testosterona total, testosterona livre, hormônio, eles relatam aqui, eu não vou ficar lendo, né? Só para vocês entenderem a lógica, porque o público desse vídeo é para psicólogos, né? Mas eles fizeram ali toda uma análise de como foi avaliado a questão da função reprodutora e da sexualidade, né? Dos itens que são avaliados aqui, os resultados de fertilidade, a função reprodutora, e aí eles fizeram ali uma exclusão de algumas formas de avaliação justamente para diminuir o viés. Quais foram os resultados que eles extraíram de fato? Alguns exames, né? Então, tanto o público masculino quanto o feminino fez alguns exames hormonais, né? Que são importantes na questão da sexualidade, como testosterona, né? No público feminino, no público masculino, contagem de esperma, para o público masculino, estradiol, né, que é outro hormônio folículo estimulante, enfim. E aí foi feita essa comparação entre o pré e o pós. Com todos esses dados, foi feita uma análise estatística. Um total de 1.765 indivíduos foram incluídos nessa análise, dos quais 753 são homens e 1.003 são mulheres. Então, na verdade, historicamente, a gente tem uma procura maior das mulheres pela cirurgia bariátrica, né? Então, apesar de haver uma diferença, isso é um ponto importante, né? A gente tinha 753 homens e 1.003 mulheres, tinham mais mulheres do que homens. O ideal era ter número equiparados, né? Mas isso é difícil quando a gente fala em pesquisa. Em bariátrica, por exemplo, tem aumentado muito nos últimos anos o número de homens que fazem bariátrica, mas de forma geral, historicamente, são mulheres, né? Então, o número de mulheres acaba sendo um pouco maior. Então, isso é um ponto para a gente considerar, né? Tinham mais homens do que mulheres na pesquisa, tinham mais mulheres, aliás, do que homens aqui na pesquisa, tá? Desses estudos, né? Então, somando tudo que foi
compilado ali pela revisão, 1.765 indivíduos foram incluídos, né? 22 estudos trouxeram resultados sobre fertilidade masculina, 18 sobre fertilidade feminina e 3 sobre ambos. Tá? A média de idade dos indivíduos variou aí, ficou entre 36, tá? A média de idade. O IMC médio no início de estudo, ou seja, antes da cirurgia, era de 46 IMC, tá? E foi reduzido para uma média no pós-operatório, após 12 meses de segmento aí desse acompanhamento, para um IMC de 26. Tá? Então, antes de operar, a média dessas 1.765 pessoas de IMC era 46, e após a cirurgia, a média caiu para 26, que é considerado quase um IMC dentro da normalidade ali, né? Foram realizados diversos tipos de cirurgia bariátrica nesse estudo, tá? Então, eles não separaram por tipo de cirurgia bariátrica, né? O sleeve, ou o bypass, ou a técnica X, a técnica Y, a técnica Z, eles não fizeram isso, tá? A ideia era comparar, né, homens e mulheres pré-operatório, questão hormonal, de reprodução, homens e mulheres pós-operatório, questão hormonal e de reprodução, independente da técnica cirúrgica, tá? Bom, quais foram os resultados que eles encontraram? Com relação aos homens, tá? Através de duas coisas. Primeiro, os exames que eu falei, né, hormonais, que foram colhidos antes e pós, tá? E pós é pós-imediato, 6 meses e até 12 meses, tá? Esse é o prazo aí do estudo. E também relato, né? O autorrelato, né? Que é aquilo que o paciente fala sobre aquele tema. Então, os dados foram fornecidos, né? Que foram fornecidos, foram sobre a função erétil, onde pôde-se observar que a cirurgia bariátrica aumentou os scores de função erétil nos 12 meses de acompanhamento, tá? Então, com relação à função sexual, é observado que há um aumento dessa função sexual depois de 12 meses aí de acompanhamento. Com relação aos hormônios, também é observado no pós-operatório da cirurgia bariátrica, né, em até 12 meses, os hormônios que foram acompanhados, né, testosterona e outros, tá? Que houve um aumento também nos níveis desse hormônio. Então, tudo isso foi identificado através de exames, tá? Na fertilidade feminina, também, na função sexual, foi observado um aumento também em 12 meses após a cirurgia. Quando a gente fala em função sexual, a gente junta, né, a questão dos exames com o autorrelato, tá? E os hormônios são mais observados através dos exames e entrevistas, exames clínicos, tá? A questão clínica mesmo. Os hormônios sexuais na mulher também houve aumento, são outros hormônios que são avaliados, né? Mas foi verificado também um aumento significativo após 12 meses de acompanhamento. Na mulher ainda foi checado, né, a irregularidade menstrual, onde foi observado que a cirurgia bariátrica não afetou significativamente a irregularidade menstrual em 12 meses. Então, mulheres que tinham uma irregularidade menstrual pré continuam com essa irregularidade menstrual no pós, não é afetado. Para os homens, foi ainda estudado a análise do sêmen, né? Que é a questão da motilidade espermática, a contagem dos espermatozoides, na verdade, tá? Então, volume de sêmen, contagem de espermatozoides, tá? Foi observado que, após a cirurgia bariátrica, o volume do sêmen, a concentração dos espermas, né, não muda significativamente comparado ao pré-operatório, tá? Então, para homem, o que foi visto que muda? Mais produção de hormônio sexual, né? Maior função sexual, mas a mesma quantidade aí e concentração de esperma. Para a mulher, também, maior produção de hormônio sexual, aumento de função sexual e a irregularidade menstrual permanece, caso ela tenha, tá? Caso a pessoa já tinha antes, tá? Então, o que o estudo faz, né? Ele avalia ali os efeitos da cirurgia bariátrica na fertilidade dos homens e das mulheres, analisando o quê? As mudanças nos níveis de hormônios sexuais produzidos, nos parâmetros do esperma e na regularidade menstrual,
tá? Correlacionando isso com a função sexual. Então, ele traz aqui o artigo, né? Descrito, né? Todos os artigos que foram buscados para fazer todas essas análises. Eu estou resumindo aqui para vocês, tá? E a conclusão que o artigo chega é o seguinte, né? Ele mostra que a cirurgia bariátrica melhora significativamente os níveis hormonais reprodutivos e isso impacta na função sexual, tanto em homens quanto em mulheres. O que isso quer dizer, né? Que após a cirurgia, com esse impacto e essa mudança nos hormônios reprodutórios, tanto o homem quanto a mulher vão ter uma disposição sexual maior e também vai aumentar a frequência da função assexual. Isso é uma tendência, tá? Uma tendência de se aumentar. E ele ressalta aqui o artigo também que é necessário um acompanhamento mais longo aí para confirmar essas conclusões, né? Visto que eles pesquisaram por um período de 1 ano só, então é importante fazer novos estudos, tá? Por que é importante, né, fazer novos estudos? Porque 1 ano é o período que a gente chama de lua de mel, tá tudo lindo, maravilhoso, né, assim, para a maioria das pessoas que faz a cirurgia, porque é justamente aí onde o psicólogo entra, que é a parte que eu vou entrar agora, tá? E aí eles dizem que tem que observar se isso permanece ao longo do tempo. Seria interessante fazer novos estudos, tá? Mas por que eu quis trazer esse artigo, né? Quando a gente lê, você fala, mas não é um artigo que é destinado para psicólogos, né? Mas, na verdade, o psicólogo ele precisa estudar sobre cirurgia bariátrica e sobre os temas que são recorrentes para este público que a gente atende. A questão da sexualidade, principalmente no pós-operatório, é algo que surge bastante. Por quê? Porque essa questão do aumento da produção hormonal, junto com a mudança do corpo, a reconstrução da imagem corporal, a melhora na qualidade de vida, melhora na autoestima, acabam tendo impacto na questão da sexualidade, né? Então, não é incomum, aliás, relatos de pessoas se redescobrindo sexualmente, né? Então, não tinham vontade, não tinham desejo no pré-operatório, e isso tem, né, uma influência hormonal, né, também, né? A gente vê, pelo artigo dá para você ver bem, né, os índices. Eu não vou ficar falando aqui para não ficar chata a aula, tá? Vou tentar ir mais direto ao ponto, né? Mas no artigo você vê bem que os índices eram bem baixos no pré, e que aí no pós tem uma elevação bem considerável, o que tem impacto na sexualidade, né? Então, existe essa questão fisiológica, tá? Que no pós é vista aí através dos achados que isso melhora, né? Então, volta ali a questão hormonal. E aí, temos um indivíduo ali, né? O que ele faz com aquilo, né? E aí, como isso impacta na vida dele? Por quê? Temos pessoas solteiras, casadas, jovens, mais idosas. Temos uma diversidade ali de público. Então, como cada um vai vivenciar aquilo na vida? Por que é uma demanda comum que trazem, né? Quando a gente faz o acompanhamento pós-operatório, isso já começa a surgir ali pelo 3º, 4º, 5º mês, né? Quando a gente fala em 1 ano, no meio desse período já começa a surgir aí questionamentos da própria pessoa sobre isso, né? Em que sentido? Tô com dificuldade com meu marido, com a minha esposa, né? Tá começando a ter ciúmes de mim. Tô sentindo que eu tô chamando a atenção na rua e eu tô gostando disso, né? Fazia tempo que isso não acontecia comigo, né? Às vezes quem é solteiro, às vezes quem é casado também, tá? Fala, eu quero aproveitar mais a vida, eu quero fazer tudo que eu não fiz, né? Então são diversos relatos que a gente vai tendo ali e que o psicólogo pode ajudar a pessoa nisso, por quê? Porque é algo importante para ela, é algo que está mobilizando ali, é algo que mudou após a cirurgia, mas não como uma consequência direta, como eu falei lá no começo do vídeo, né? Mas acaba impactando de forma indireta. Então, a psicologia vai trabalhar como, né? Com reflexões, resolução de problemas, construção aí de caminhos alternativos, né? Com esse autoconhecimento. Tem paciente que se redescobre, inclusive na sexualidade, na opção sexual. Eu trabalho há muito tempo com isso, né? E não foi um, não foi dois, né? Casos que eu auxiliei
nesse sentido, de uma redescoberta, inclusive, de opção sexual, né? Aí você pode pensar, né? Ah, mas foi a bariátrica que causou isso? Não, gente, a coisa não é linear. A causa B, tá? Nós estamos falando de pessoas, né? Pessoas têm história de vida, pessoas têm desejo, pessoas têm cada pessoa que faz a bariátrica vai reconstruir a sua vida e a sua relação consigo mesmo, de uma forma diferente. O A vai fazer isso de uma forma, o B de outra, o C de outra. Por isso que é importante o psicólogo, para a gente ajudar na individualidade de cada um e na dificuldade de cada um. Mas é uma queixa comum, né? É algo que as pessoas costumam trazer em algum momento do acompanhamento, né? Esse dilema. Ou tem algo que é dito também, muito no sentido assim, muito bariátrico se separa depois da cirurgia, né? E aí tem a ver um pouco com isso também, tá? Não que seja uma verdade, né? Todo mundo que faz bariátrica vai separar. Não é isso, tá, gente? De forma alguma, né? Mas toda essa questão da sexualidade que vem à tona e que estava adormecida provoca ali reflexões, ações, desejos, mudanças em vários lugares, tá? E podem, inclusive, acabar mexendo com casamentos, tá? Então, nós, psicólogos, temos que estar prontos para atender essa demanda e entender como isso funciona, como isso acontece, tá? Uma outra coisa que é bem comum também é a gestação no pós aí a bariátrica. A paciente, no caso, né, tem que ter ali o apoio da equipe, orientação médica, sobre contraceptivo. O bariátrico tem um pouquinho de orientações diferentes, tá? Inclusive com relação ao contraceptivo oral. Então, ela precisa passar numa médica, né? Um médico, num ginecologista, cuidar disso, para além do cirurgião, se ela não deseja ter uma gestação. Por quê? Porque a questão da hormonal está muito em destaque, né? Ela vai estar com uma produção hormonal grande ali, então ela precisa se cuidar para não ter uma gestação. Por quê? Se acontece uma gestação em um momento que não é desejado, né, com 3, 4 meses de cirurgia, 6 meses de cirurgia, onde a pessoa ainda não perdeu todo o peso, isso pode ser muito frustrante para ela, porque as duas coisas, né, entram em conflito, o tratamento da bariátrica e a gestação. Tem como ter uma gestação saudável? Claro que tem, tá? Precisa de um acompanhamento nutricional, médico, tá? Mas nós vamos tratar ali da cabeça daquela pessoa, né? Como ela se sente com relação àquilo. E é um baque, né? Porque para a maioria das mulheres isso não estava planejado. Então, aí o psicólogo ajuda como nisso tudo, né? Com psicoeducação, né? Porque às vezes é uma coisa tão simples, mas ninguém disse ainda para ela, para esta mulher, e ela ainda não está se cuidando, né? Então, é importante a gente sinalizar que o ideal é que, se a pessoa deseja engravidar, que seja, né, a partir de 1 ano e meio, no mínimo aí de cirurgia, tá? Que aí ela já, 1 ano e meio a 2, né? Que aí ela já teve a perda de peso esperada, né? E aí ela pode ter uma gestação também mais equilibrada, porque já está tudo liberado nutricionalmente falando, né? Então, precisa de acompanhamento do profissional, né, ideal, que é o nutricionista, ginecologista, enfim. Mas, às vezes, a gente não, no acompanhamento, né, a pessoa traz essa questão sexual aflorada, desejos, vontades, e que antes ela não fazia, né? Então, também é nosso papel fazê-la refletir se ela está se cuidando, se ela está se prevenindo, levar informação, né? A psicoeducação faz parte também do nosso papel. É claro que o ideal é encaminhar, né, para o ginecologista, enfim, para o profissional específico, tá? Mas às vezes o paciente traz a demanda inicial para a gente. Então, a gente pode abordar ali dentro do nosso limite, né, profissional, e encaminhar. Então, é muito importante. E aí, essa questão hormonal impacta nisso também, tá? Então, eu quis trazer esse artigo, o artigo na íntegra tá aqui, né? Como eu falei, eu não vou ficar falando os números das taxas dos exames para o vídeo não ficar muito chato, tá? Mas é algo que a gente precisa saber,
A gente precisa saber que existe sim no pós-operatório uma questão hormonal, tanto em homens quanto em mulheres, que repercutem aí tanto na fertilidade quanto na função sexual. Quais são as questões emocionais vindas disso? Como que isso afeta ali a vida daquela pessoa e se ela traz essa demanda para a gente explicar que tem essa questão fisiológica e como que a gente vai ajudá-la a lidar com as questões emocionais, objetivas, comportamentais relacionadas a isso. Né, o que está trazendo sofrimento para ela, né, nessa mudança? O que virou um dilema, né? É estar se sentindo desejada na rua e estar gostando disso? Como que eu lido com isso agora, né? Como que eu estou lidando com o meu corpo reconstruído, né? Então é bastante coisa e é uma demanda comum, né? Então eu acho importante trazer isso para vocês. A série do Psicólogo Bariátrico de A a Z, ela é justamente para mim trazer esses temas relevantes e falar um pouquinho com você que trabalha com cirurgia bariátrica para ampliar o seu olhar, né? Estudar mais sobre. Isso que eu trouxe aqui é uma pequena introdução, né? O ideal é você estudar sobre isso, entender mais sobre, né? Por que que é importante, por que que eu devo saber de tudo isso, né? Se eu quero trabalhar, se eu trabalho com paciente bariátrico, eu preciso ampliar meu olhar, eu saber além do que aquilo que ele me traz, né? Para poder verdadeiramente ajudar. Lógico, dentro da nossa área profissional, tá? Mas para poder verdadeiramente ajudar aquele paciente, né? Então, eu preciso conhecer essas queixas comuns. Por isso que eu quis trazer esse tema, esse artigo hoje, na aula de hoje, tá? Bom, toda semana eu estou aqui liberando um vídeo psicólogo bariátrico de A a Z para ampliar o conhecimento de vocês, ampliar o olhar. Se você ainda não marcou o sininho aqui, não se inscreveu no canal, se inscreva, tá aqui embaixo. E aí você recebe o aviso quando sair um novo vídeo. Mas me siga também nas outras redes sociais. Aqui embaixo tem todos os links, né, das redes sociais e também do curso de capacitação que eu tenho direcionado aí para psicólogos para aprender a trabalhar com bariátrica de A a Z, né, desde o da preparação, avaliação pós-operatório, reganho de peso, em todos os aspectos, tá? Então, hoje era isso, a gente se vê semana que vem no próximo vídeo da série.